Eu vou a Brasília agora. O ministro Flávio Dino determinou que as emendas estaduais e municipais sigam as regras das federais, das emendas parlamentares. Vamos então conversar com a Janaína Camelo. E quando que essa regra começa a valer, Jana? Já a partir do ano que vem, a partir do dia 1º de janeiro, Evandro, de 2026, todas essas emendas parlamentares que são aprovadas pelas Assembleias Legislativas dos estados, pelas câmaras municipais, vão ter que seguir as mesmas regras de transparência, de rastreabilidade estabelecidas para a execução das emendas federais. Foi uma decisão de hoje do ministro Flávio Dino, e aí ele disse o seguinte, que quem vai fazer esse controle vão ser os tribunais de contas dos estados, em parceria ali também com os ministérios públicos estaduais. Então, eles vão verificar ali se a execução dessas emendas está de acordo com o que foi estabelecido pelo governo federal, né? Lembrando ali no acordo que partiu do STF e aí foi trabalhado junto com o Congresso Nacional, com o Palácio do Planalto, enfim, que é haver um plano de trabalho registrado, indicando o caminho desse dinheiro, né? Então, quem foi o parlamentar que indicou, qual é o projeto, qual é o convênio, quais são as obras onde esse dinheiro vai ser aplicado, o município, os valores de todos os recibos de todas as compras, enfim, tudo isso vai ter que ser detalhado num plano de trabalho, registrado com acesso ali do executivo, né? Então, para poder liberar o orçamento do executivo nesses estados, nos municípios, para o legislativo faz a execução dessas emendas parlamentares, esses órgãos de controle vão precisar, então, fazer essa fiscalização e aí sim dar o ok, dar essa autorização para o uso desse orçamento. Esses órgãos de controle também, segundo o despacho do ministro Flávio Dino, vão dar todo o suporte técnico para que os estados e municípios possam cumprir essa medida. O ministro Flávio Dino falou hoje sobre esse assunto, porque hoje também aconteceu, Evandro, uma audiência pública sobre emendas parlamentares, porque o ministro ele é relator de várias ações aqui no Supremo, 3 ações específicas aqui no Supremo que tratam sobre a legalidade das emendas impositivas, né, especificamente, como por exemplo as emendas PIX, e aí o ministro ele dentro dessas ações que ele tem dado, todas as decisões dele, que acabaram suspendendo por um tempo as emendas parlamentares, e tem feito audiências públicas também. Hoje aconteceu uma audiência pública e ele falou que essa decisão sobre estados e municípios também cumprirem essas regras é uma nova etapa na transparência da execução de emendas parlamentares. A gente separou um trechinho do que ele disse e a gente vai ouvir. E digo eu na decisão, não faz sentido que o dever de identificar a origem e os beneficiários finais dos recursos públicos, transparência e rastreabilidade ponta a ponta, se limite ao plano federal, permitindo que os mesmos vícios, opacidade, fragmentação, ausência de planejamento e de controle social, persistam nos níveis estadual, distrital e municipal. Em outras palavras, teríamos um sistema constitucional que exige transparência seletiva, apenas no ente federal, mas tolera práticas deletérias no nível subnacional. E eles? Então é isso, Evandro, o ministro dizendo que já há uma jurisprudência, né, no STF, então não tem por que os estados e municípios não seguirem o que já é determinado para o executivo, começa a valer a partir do ano que vem já, viu, Evandro? Muito obrigado pelas informações, viu, Janaína Camelo? Um abraço para você. Vamos lá falar um pouquinho sobre essa questão das emendas. Flávio Dino está de olho em todas, inclusive naquelas que têm âmbito mais local. Piperno, você acha que isso vai mexer muito com a maneira como as negociações são feitas também em estados e municípios? Claro que sim. Por exemplo, nesses dias, nesses 2 últimos dias, são muitos os posts aí em redes sociais e também nos grandes portais. Eu ia até colocar isso no Instagram, esqueci. Um vereador de São Paulo, ele utilizou R$470 mil das suas emendas municipais para gastar na organização de manifestações de rua aí, em favor de pautas bolsonaristas. Então, ele pegou a emenda, uma parte lá da cota dele e tal, e gastou nisso. Vejam, é para esse fim, quer dizer, emenda existe para isso. É claro que a gente tem que rever tudo isso, e veja, a gente fala muito de emendas do governo federal e tal, mas todos os estados já têm as suas fábricas de emendas e os municípios também. Isso se alastrou pelo país todo. São bilhões e bilhões e bilhões saindo pelo ralo sem qualquer controle. Fala, Gani.
Olha só, o que o Piperno ilustra é que o Estado brasileiro utiliza muito mal o nosso dinheiro em todas as esferas, seja no poder legislativo, seja no poder judiciário, ou seja também no poder executivo. Por conta disso, algo que eu não consigo entender, Evandro, é que é muito evidente que o dinheiro público, ou melhor dizendo, o nosso dinheiro, ele é muito mal utilizado na saúde, na educação, na segurança pública. Mas aí o brasileiro, o que ele pede, apesar da farta evidência de que o dinheiro é mal utilizado? Ele pede mais governo para resolver o problema dele, numa absoluta contradição. Então, na verdade, como eu sei que esse Estado, ele é extremamente ineficiente, tudo o que eu quero é menos governo. Deixa o dinheiro para mim, deixa o dinheiro inclusive para o mais pobre, que ele vai saber administrar melhor o dinheiro dele do que o Estado. Porque o que a gente vê com essas emendas, né, é um verdadeiro desperdício do nosso dinheiro, quase 60 bilhões de reais jogados fora, né? Muitos deles aí, como você, né? Muitos utilizar para show e tal. Fora emendas estaduais e municipais. Então, fora essas emendas e fora também mau gasto do poder executivo. Então, assim, o Brasil, se tudo isso ficasse na mão da população, evidentemente, seria muito mais bem utilizado. É por isso que eu defendo menos Estado, né? Menos Brasília, exatamente por conta disso. Ô Bruno Musa, você entende que a descentralização das emendas poderia ser um caminho para resolver esse problema? Sem dúvida, qualquer descentralização ela funciona melhor. Depois, Alan, você me fala onde eu assino embaixo, tá? Eu vou trazer um exemplo concreto disso tudo que você está falando, ou que você me perguntou, Evandro, e que o Alan falou. Teve um vídeo que explodiu a visualização, que foi realmente uma realidade que aconteceu tomando café da manhã na minha casa com a moça que trabalha em casa. Eu falei para ela, olha, Elaine, você ganha X e cai na tua conta X menos Y. Você sabe para onde vai esse dinheiro? Ela, não, nunca tinha parado para pensar. Ela não conhece absolutamente nada disso, como grande parte dos brasileiros, e eu expliquei para ela como de fato que funciona, para onde ia o dinheiro, quanto era debitado, o que era INSS. Eu falei para ela, olha, dos X que eu te pago, você acaba custando com os tributos X mais Y e cai na tua conta, digamos, X menos E. É um perde-perde. Você gostaria, se eu te pagasse o que você acaba custando na ponta final para você, e a gente paga uma previdência privada, paga um sistema, uma saúde privada, que eu já pago para ela e dou para ela de presente, etc. Falei, seria melhor para você? Ela, claro, ninguém nunca me explicou desse jeito. Aí ela falou, vamos mudar? Eu falei, infelizmente não podemos. Mas por quê? Se eu quero e se ela quer, por que não pode? Porque tem algum burocrata lá em Brasília falando que é pior para a gente, sem sequer saber o nosso nome. Porque aí ele centraliza na mão dele aquele orçamento e ele distribui como ele quer, obviamente deixando uma boa parte para ele e para ali os seus privilegiados. Então isso talvez explica muito claramente como a centralização pressupõe diversos obstáculos onde grande parte do dinheiro vai ficando pelo caminho. E aí, só para finalizar, muita gente fala, ora, precisamos de mais educação. Eu concordo amplamente, mas qual educação? Aquela que vai te ensinar que o Estado é o problema ou aquela que vai te ensinar que você precisa de menos Estado para que você tenha muito mais poder com o dinheiro nas suas mãos?